Uma série que foi muito pedida por vocês vai ser analisada hoje. Nesse vídeo, eu vou analisar junto com vocês os primeiros 10 minutos da série The Boys. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Se você não conhece esse quadro do canal, analisando os primeiros minutos de uma série, é um quadro que eu faço desde o início do Narratologia, em que eu vou analisando junto com vocês, cena a cena, passo a passo, os primeiros minutos de uma série. Qual que é o objetivo desse quadro? É mostrar para vocês que, mesmo nos primeiros minutos de uma série, a gente deve já dizer por que a série veio, ao que a série veio, por que ela tá aqui, né? Eu falo isso e eu insisto muito nesse quadro porque é muito comum quando a gente está começando a escrever, a gente demorar para lançar um incidente citante, a gente gastar muito tempo de apresentação e não chegar a nenhuma conclusão e não iniciar a ação da nossa série. Então, quero mostrar para vocês aqui como nos primeiros 10 minutos da série The Boys, a série já apresenta os protagonistas, ela já dá as problemáticas de caráter, ela já dá o incidente citante, ela já dá o conflito central. Assim, realmente a série é bem eficiente nesse início do primeiro episódio da série, beleza? Sem mais delongas, já vou iniciar a análise com vocês. O que é importante da gente verificar no início dessa série, né? É importante da gente verificar quem são os protagonistas dessa série. Eu admito pra vocês que eu tô na terceira temporada da série e, assim, eu tenho algumas dúvidas sobre o protagonismo da série. Na minha opinião, quero escutar de vocês, a série tem 3 protagonistas: o Hughie, a Starlight e o Homelander. Sim, o Homelander também é protagonista, porque quando eu parei pra analisar, principalmente na segunda temporada, isso ficou um pouco mais claro pra mim, a curva dele, o arco do personagem, a gente percebe que ele cumpre o que um protagonista por definição cumpre, que é ele ser o senhor da sua própria trama, né? Ele é quem manda, ele quem movimenta a sua própria trama, e ele também tem transformações de caráter, o que é diferente, por exemplo, de um personagem como o Butcher, que o Bruto, né, na tradução em português, que ele é sempre o mesmo o tempo inteiro, desde o primeiro episódio da série. Ele não tem essas movimentações de caráter que, por exemplo, o Homelander, a Starlight e o Hughie têm. Então, não é à toa que quando eu parei para analisar os primeiros 10 minutos, ele tá logo no início dos primeiros 10 minutos já apresentando essa sua problemática, já mostrando o seu caráter junto dos outros dois, tá? Então, eu tenho pra mim que esses 3 são protagonistas desta série. Deixando muito claro, evidentemente, que essa é uma série de multiplot, ou seja, uma série que tem mais de um protagonista. E essa também é uma série que tem um evento que a gente chama de underplot. O que é isso? Underplot é sempre que a gente tem uma trama que ela parte de um dos protagonistas ou do protagonista, quando é uma série com apenas um. Ela parte da trama principal, ela parte do conflito central e ela vai ganhando sua própria independência com o passar do tempo, né? Diferente de um subplot, o subplot ele tá sempre submisso, sempre associado ao conflito central, enquanto o underplot ele meio que vai ganhando sua própria independência, tá? Então isso acontece com essa série. A gente percebe que outros personagens que não são protagonistas vão ganhando sua independência. É uma série bem complexa, é uma série que a cada episódio ela costuma ter ali cerca de 5 tramas por episódio. Isso é bastante trama por episódio, né? Normalmente a gente costuma ter ali numa série cerca de 3, né? Essa série, eu já até contei num episódio que ela teve cerca de 6 tramas dentro do episódio, isso é bastante. Perto aí de séries até um pouco mais sofisticadas, como Game of Thrones, que tem cerca de 8 tramas por episódio. Então, não é uma série com uma dramaturgia simples, tá? É uma série com uma dramaturgia mais complexa, sim. E a gente percebe esse empilhar de pratos, né? Porque sempre que a gente fala de um serializado, como também é o caso dessa série, né? Uma trama que inicia e termina no próprio episódio, a gente também tá falando de uma série que a gente empilha pratos, né? O serializado, porque é tudo bem apertadinho, tudo bem justinho. Cada cena tem um porquê de estar ali, não tem nada fora do lugar, porque se tiver coisas gratuitas fora do lugar, a gente tá gastando um tempo muito precioso, porque a gente tem muitas tramas pra narrar, muitas histórias pra contar. Vamos iniciar aqui a nossa análise. A primeira cena do episódio, gente, é como é que eu posso dizer? É uma vinheta, né, da Vol Studios, que mostra ali os 7, né, os 7, mostra eles ali, e aí vai vai naturalizando de uma maneira orgânica pra uma cena de 2 garotinhos andando na rua e debatendo.
nossa, o translúcido é o meu herói favorito, ele é muito melhor. E aí o outro fala, não, o deep, né, que é o profundo, não, o profundo, ele é muito melhor, ele acabaria com o translúcido, né? Então o que a gente tem nessa cena? A gente tá localizando um pouco o nosso espectador nesse universo, né? Então eu comecei com essa vinheta da Vol Studios, que é a grande empresa, né? É o conflito central, né? O conflito central dessa série é derrotar a Vol, é fazer a Vol cair, né? Fazer os heróis e a Vol caírem. Logo em seguida, a gente tem esse debate desses dois adolescentes, então a gente percebe, né? O que a série tá falando pra gente. Eu não sou uma série que é regida pelas leis naturais. Ou seja, na nossa realidade, pelo menos atualmente, nós não temos super-heróis aqui de fato, né? Não temos heróis com poderes sobrenaturais. Então, o que a série tá naturalizando pra gente? O que ela tá dizendo pra gente? Olha, existem esses heróis, tem uma empresa que coordena eles e eles são completamente inseridos na cultura. Então, as pessoas sabem, as pessoas debatem, as pessoas compram coisas, as pessoas falam de filme. Então, os meninos também falam, eu tô super ansioso pro filme Translúcido 2. Então, a gente tem aí já esse debate. A gente pensa que é gratuito, a gente pensa que é à toa, que é escolhido completamente aleatório, mas não é, tá, gente? Tudo tem um porquê de estar ali. Em seguida, né, esses meninos estão conversando, logo na esquina vem entrando um caminhão, um carro forte, que vem em alta velocidade, vem atropelando outros carros. A série também tá passando a linguagem dela pra gente, vocês vão ver que eu vou falar muito disso aqui na análise desses primeiros 10 minutos, porque a série trabalha muito a linguagem e o tom dela, principalmente. Então já tá mostrando pra gente que é uma série que vai ter ação, que vai ter perseguição, que vai ter efeito especial, né, que vai ter tudo isso. Vem esse caixa forte, e aí para a primeira super-herói que aparece pra gente, que é a Rainha Maeve, né, a Queen Maeve. Ela para ali e ela impede que esse caixa forte avance e atropele os meninos. Então, ela começa a lutar e logo depois chega o Homelander, que usa o poderzinho dele dos olhos, e é uma entrada muito simbólica do Homelander na série, uma escolha muito cuidadosa. Não olhei se estava dessa maneira no roteiro, mas a maneira como ele entra é sensacional, porque a gente vê, antes de qualquer coisa, a gente vê a bandeira dos Estados Unidos, né? Ele vai descendo de costa, a gente vê essa bandeira, e a série já começa a trabalhar um pouco a crítica dela, né? Porque a série critica muito essa cultura norte-americana, a política norte-americana, principalmente, né? A série toda é uma sátira, esse é o gênero dessa série, a série é uma sátira. Eles vão fazendo essas críticas à cultura e à nação norte-americana. Não é à toa que o principal personagem mais polêmico da série carrega a bandeira dos Estados Unidos, né? Então ele vem descendo e usa os poderes dele, e logo depois, Homelander, posso fazer uma selfie? Claro que você pode. E aí começa a fazer uma selfie e a gente já começa a perceber como, de novo, esse universo funciona. Então, eles são super-heróis, eles salvam as pessoas, mas eles também são produtos, eles também são famosos, eles também têm Instagram, e têm seguidores, e têm fãs. Então, a gente começa a provar um pouquinho dessa cultura. Em seguida, a gente passa pro protagonista principal, pelo menos dessa primeira temporada, que é o Hughie, né? Porque o conflito central nasce ali dele. A gente logo percebe que esse personagem trabalha numa loja de informática e não demora muito pra chegar a namorada dele, a Robin. E nessa sequência de cenas que a gente tem lá no trabalho do Hughie, tem uma questão que eu gostaria de falar pra vocês, que é um foreshadowing, né? O que é foreshadowing? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, depois vocês podem dar uma olhada, mas foreshadowing é você plantar uma informação que você vai colher mais na frente. E o Hughie, a gente não percebe, isso é feito de uma maneira bem orgânica, bem natural. O Hughie, logo no início, ele tá vendendo um produto e ele fala que carbono é um excelente condutor. Ele dá essa informação pra gente. E se você assistiu a série, você sabe que essa informação vai ser utilizada no início do segundo episódio, tá? Então essa informação é logo dada pra gente. Em seguida, ele tá saindo ali da loja com a Robin, a namorada dele, e a Robin literalmente fala pra gente qual que é a problemática de caráter dele. Ela fala que ali no primeiro encontro, quem tomou a iniciativa, quem que chamou ele pra sair, foi ela. E a gente já viu o Hughie na cena passada arregando pro chefe dele. A gente já viu o Hughie chamando o chefe dele pra conversar, pra pedir um aumento, e o cara fala, e depois a gente conversa. E ele, não, tudo bem, então tá bom, né? E a gente logo percebe a problemática
problemática de caráter desse protagonista, que é o quê? Ele é muito medroso, até mesmo passivo, ele é fraco, o Hughie, né, propriamente dito. Ele é um cara passivão, ele não toma muita iniciativa, né? E isso, inclusive, é um perigo, tá? Quando a gente fala de protagonista, especialmente de série. Não à toa, o Hughie não é dos personagens mais interessantes da série, porque ele não toma muita iniciativa. Quem toma iniciativa é mais o Butcher, a Starlight, o Homelander, né? Que são personagens que movimentam mais a trama, né? Diferentemente do Hughie. Ele movimenta a trama, principalmente na primeira temporada, mas a gente percebe que ao longo das temporadas ele vai perdendo um pouquinho de força, né? Justamente para dar lugar a esses underplots, como eu já falei para vocês. Mas, se você é meu aluno, você já sabe que eu sempre falo para tomar muito cuidado com essa problemática de caráter de passividade, porque é muito fácil que ela não fique bacana, que ela fique ruim, que o personagem fique desinteressante, né? E é algo que, mesmo numa série de alto orçamento, uma série premium, a gente percebe, por vezes, o protagonista ele dá uma falhada para dar lugar aos outros protagonistas. Inclusive, o fato de terem outros protagonistas ajuda a deixar isso mais equilibrado, porque se fosse do só pro Hughie, ficaria muito difícil de você joga toda a movimentação da trama para um personagem passivo. Aí vem o nosso grande incidente excitante, que também mostra muito sobre a série. Passa muito a mensagem, diz muito ao que a série veio, que é o A-Train atropelar a Robin. E ele não atropela, assim, ele não simplesmente bate, ela cai desacordada e... Não. Ele explode a Robin e o sangue cai. E a gente percebe, assim, o sangue esguicha e o A-Train fica todo banhado de sangue. Isso, gente, parece besteira, parece que é só um efeitismo, parece, nossa, que legal, mas não. A série está comunicando pra gente. Isso acontece nos primeiros 5 minutos. Olha, nós somos uma série gore, tá? Você vai ver sangue, você vai ver tripa, você vai ver a galera inundada, vai ser uma coisa gore, vai ser uma coisa, assim, estúpida por vezes. Isso faz parte da linguagem estética da série também. E até pela sátira, né? A sátira, muitas vezes, ela é exagerada, né? Ela é muito sarcástica, né? Então, esse exagero, ele também compõe a estética da série. Então, não é simplesmente bate sangue, não. É assim, é um banho de sangue, né? Esguicha sangue, em câmera lenta, uma coisa assim, bem gore mesmo, tá? Então a série também tá comunicando essa linguagem pra gente. Passada essa cena, a gente vai apresentar a nossa terceira protagonista, que é a Starlight. Então a gente vê uma montagem da Starlight treinando, a gente vê logo que ela é uma super heroína, ela tá levantando o carro, ela tá dando burrada na parede, e passada essa montagem, a gente vê que ela está fazendo uma entrevista para tentar participar da Vol e dos Seven. A primeira vez que a gente ouve falar dos Seven é nesse momento em que a Starlight está gravando o vídeo dela de entrevista, né? Porque ela está se candidatando para participar dos Seven. E daí ela faz um xixi no potinho, né? Como se fosse um exame de doping. E logo depois ela passa para uma entrevista. Então a gente percebe que há uma seleção para ver quem vai se tornar um super-herói ativo, né? Participante, contratado dessa empresa Vol. Isso, novamente, faz a gente enriquecer o nosso universo. A gente está dando mensagem no nosso universo, ao mesmo tempo que a gente está apresentando essa protagonista e falando da problemática de caráter dela. Né? Starlight é muito pura, ela é muito fofinha, ela é muito, vamos resolver tudo no bem, vamos lutar o mal, vamos combater o mal, eu quero paz mundial. É bem o discurso de Miss que ela tem, né? Isso vai ser muito trabalhado ao longo das temporadas nela, e a gente já conhece a problemática de caráter dela. A gente finaliza os 10 minutos dessa série com uma última cena, que é do Hughie com o pai dele, e a gente começa a perceber que o Hughie, ele tá se irritando, ele tá se incomodando. Eles acabaram de voltar do funeral da Robin, da namorada do Hughie, que faleceu explodida pelo A-Train. E logo em seguida, ele tá assistindo uma notícia em que o A-Train pede desculpas pra família da Robin. E o Hughie começa a perceber que é completamente distorcido. O A-Train fala que ela tava no meio da rua e o Hughie fala, não tava, ela tava a um passo da calçada, ela não tava no meio da rua. E a gente começa a perceber que a Val é suja, a gente já vem percebendo isso, né? Porque um super-herói estupidamente atropela outro. Ai, desculpa, né? Que ele tava ali com uma bolsa, uma coisa esquisita. A gente já viu que os outros ali derrotam o mal e, vamos fazer uma selfie, vamos mostrar como nós salvamos tudo. Então a gente começa a perceber que é sujo, a gente começa a perceber que é meio esquisito, né? E o Hughie começa a se alimentar desse ódio, dessa indignação por essa cultura dos super-heróis. E assim, a gente finaliza os primeiros 10 minutos dessa série, que tem episódios ali mais ou menos de 1 hora, por vezes até 1h10. Uma série bem extensa. Como vocês podem verificar, a gente conseguiu entregar tudo nesses primeiros 10 minutos da série. O incidente excitante, quem são os protagonistas, a gente deu um
muita informação sobre o universo, né? E essa é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, porque muita gente pensa assim, ah não, eu preciso parar tudo para explicar como é que o universo funciona. Você não precisa, cara. Você consegue pensar em maneiras super inteligentes, funcionais, eficientes, de você apresentar os personagens, apresentar as problemáticas de caráter dele, já dá o tom da sua série enquanto você dá informações sobre esse universo. Enquanto você puxa ali maneiras, incrementa ali pequenos bits de você incrementar e alimentar o seu espectador de informações sobre esse universo. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ajuda muito a gente da parte daqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!